Então, podemos iniciar nossa pauta de deliberação. Por favor, chame o item 1. Processo 582/2014, proposta sobre alteração da Resolução 11/2019, que dispõe sobre a regularização de usos de recursos hídricos nos rios Piancó e Piranha-Açu. Relatoria do diretor Ricardo Andrade. Muito obrigado. Caro colega, senhoras e senhores, o presente relato trata da proposta de alteração da Resolução 11, de 18 de fevereiro de 2019, que trata da regularização dos usos dos recursos hídricos no rio Piancó e Piranha-Açu, com o objetivo de alterar o seu artigo 3º e revogar os artigos 4º e 6º. A proposição decorre da necessidade de retirar comandos regulatórios da referida resolução, considerando que estes encontram-se descritos na Resolução Conjunta ANA, IGARNE e AESA, de número 65, de 9 de setembro daquele ano, editada a posteriori e que estabeleceu o marco regulatório do sistema hídrico Curemas-Mãe d'Água, localizado nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A ANA tem realizado importantes ações de gestão e regulação do uso dos recursos hídricos no semiárido brasileiro, tendo em vista principalmente a severa seca que acometeu a região no período de 2012 a 2019. No caso do Sistema Hídrico Curemas-Mãe d'Água, a nota técnica 24/2020 da Comar SRE, Comar é a Coordenação de Marcos Regulatórios de Alocação de Água, traz um histórico das principais ações da região realizadas pela agência na região nos últimos anos. Destaca-se a edição da Resolução 11, objeto deste relato, com vistas à regularização dos usos dos recursos hídricos no sistema hídrico Curema-Mãe d'Água, tendo por referência o cadastro georreferenciado dos usuários elaborado pelo Escritório Técnico da Bacia Hidrográfica do Piancó, Piranha-Açu. Diante das regras regulatórias definidas na resolução, foram regularizados cerca de 982 empreendimentos em amplo processo que contou com o apoio do escritório itinerante na bacia e, de maneira extremamente importante, deu oportunidade a todos os usuários com áreas irrigadas a solicitarem e obterem as suas respectivas outorgas. De outro modo, em 9 de setembro de 2019, foi editada a Resolução Conjunta ANA-IGARNE-AESA. IGARNE é o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte e a AESA é a Agência Executiva das Águas do Estado da Paraíba, subscrita por essa Agência Nacional de Águas, pelo IGARNE e pela AESA. Através desse normativo, foi instituído um marco regulatório do sistema hídrico que traz, dentre outras disposições, as vazões outorgáveis, as condições de uso em função dos estados hidrológicos e o limite para os usos que independem de outorga. Desse modo, com fundamento neste marco regulatório, o efetivo uso do sistema passou a ser definido em reuniões públicas de alocação de água, respeitando os estados hidrológicos do reservatório Curemas e Mãe d'Água, e observado o armazenamento no último dia do mês de maio, que encerra o ciclo hidrológico para aquele sistema. A coordenação dos marcos regulatórios apresentou proposta por meio de nota técnica 24/2020. Inicialmente, apontou que a proposição foi construída levando-se em consideração entendimentos consolidados entre a Superintendência de Regulação e de Fiscalização da ANA, que constou da nota técnica 67/2020, COFIO. Anotou-se que o cenário de armazenamento dos reservatórios atingiu, ao longo do período úmido de 2020, os maiores níveis desde 2012,
Os volumes observados caracterizam o estado hidrológico verde no marco regulatório, o que permite atendimento de pleno atendimento dos usos outorgáveis, conforme a mencionada resolução conjunta. Entretanto, a resolução ANA 11/2019 impõe restrições ao atendimento do estado hidrológico verde, em especial nos seus artigos 3º e 4º. Eu vou aqui, muito rapidamente, no artigo 3º, ele limita a área irrigada a 2 hectares por usuário. E no artigo 4º, ele limita, ele define os usos insignificantes para a finalidade de aquicultura, soma das vazões de todas as outorgas limitada à média anual igual a 200 litros por segundo. Destaca-se ainda que no seu artigo 6º, os usos independentes de outorga estão definidos na Resolução 1940, de 30 de 2017, traz definição dos usos que independem de outorga, que foram, esses usos foram posteriormente redefinidos na resolução conjunta. Ante o exposto, propõe-se a atualização da resolução 11, de forma a suprimir essas restrições para a emissão de outorga, por meio da revogação do artigo 4º e alteração do artigo 3º. Além disso, além disso, também propõe a revogação do artigo 6º. Importante mencionar que esses 3 artigos conflitam com a resolução ANA e GARNE-AESA. Ao final, a coordenação de marcos regulatórios e alocação de água traz as seguintes recomendações. No curso do processo de regularização do uso no sistema hídrico, Curemas Mãe d'Água, foram levadas em consideração os dados atualizados do cadastro georreferenciado elaborado pelo Escritório Técnico da Bacia e consolidados como um acordo entre a SRE e a SFI da ANA. Caso aprovada a presente proposta, propõe-se a assinatura de aditivo ao termo de locação, com alteração da limitação da área irrigável a 8 hectares por usuário de recursos hídricos, em conformidade com a proposta constante da nota técnica 67/2020. No que concerne à necessidade de realização da avaliação do impacto regulatório e consulta pública, a área técnica solicitante anotou o seguinte: registra-se que a presente proposta consiste em uma atualização dos limites para a regularização dos usos sem alteração das normas definidas anteriormente e que, portanto, esse ato proposto se enquadra na hipótese de não aplicabilidade de realização de avaliação de impacto regulatório. Trata-se de atualização de normas sem alteração de mérito, conforme previsto no inciso 5º do item 1.4 das diretrizes gerais de AIR de junho de 2018 da Casa Civil da Presidência da República. Por esse motivo, não se aplica também a realização de consulta pública. Já no que diz respeito à definição da data de entrada em vigor, a Comar apontou o que segue. Além disso, como se trata de proposta que não cerceia direito dos administradores, nem lhes representa qualquer tipo de óbice ou dificuldade, entende-se que pode ser dispensada a exigência do atendimento dos prazos definidos no artigo 4, Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019. A nota técnica 24/2020 conta com a anuência do coordenador de marcos regulatório e do superintendente de regulação substituto. Os entendimentos da citada manifestação técnica foram ratificados pelo superintendente de fiscalização no despacho 71/2020. Ressaltou que a alteração da resolução permitirá significativa
expansão da área irrigada suprimida e agora suprida pelo sistema hídrico Curema Mãe d'Água, e que essa expansão deverá ser feita de forma gradual e controlada. Isso é muito importante. Destacou ainda que o limite máximo de área irrigada permitida por usuário deve ser estabelecido no termo, de modo a permitir que o monitoramento continue a ser realizado por sensoriamento remoto. O diretor supervisor da área de regulação manifestou anuência à proposta, encaminhando os autos à Procuradoria Federal junto à ANA para análise e manifestação, que se deu mediante o parecer 243/2020, devidamente aprovado pela coordenadora de estudos e pareceres e pelo procurador-chefe. A Procuradoria concluiu pela possibilidade jurídica da edição do ato normativo em questão, apontando alguns ajustes de forma necessários ao aperfeiçoamento da norma. O procurador-chefe anotou ainda que a resolução precisa e deve indicar a data de sua entrada em vigor. A área técnica proponente procedeu os ajustes sugeridos, tal como indicado no despacho 17/2020, Comar-SRE. Por sua vez, o diretor supervisor da área de regulação encaminhou os autos à Secretaria-Geral para submissão da matéria de deliberação da diretoria colegiada. Este é o relato, caros colegas. Pergunto ao secretário-geral se há interessados para manifestação. Não, diretor Ricardo, ninguém solicitou. Pergunto se os nossos colegas têm algum comentário a realizar. Eu não tenho, não, diretor-presidente. Doutor Oscar. Está sem som. Sem áudio. Tá certo. Então, colegas, eu queria só ressaltar, né, a pertinência dessa decisão que estamos analisando aqui. Essa é uma demanda importante da região, que essa região aí sofreu muito, né, com as limitações da irrigação, em função aí do período crítico de estiagem por que passou. Então era natural que houvesse algum tipo de restrição, ainda mais tratar de uma bacia, né, que envolve aí 2 estados da federação, um na montante, né, e outro a jusante. Então houve um enorme esforço da ANA na articulação com os estados e com os usuários na definição aí desse processo de pactuação. Foi importante o papel do escritório técnico nesse período, né, e eu queria aí ressaltar esse trabalho conjunto envolvendo aí, como bem ressaltou o diretor Ricardo no seu relato, as instituições do Estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte, né, a AESA, Agência Reguladora Estadual, e o IGARN, Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, né. E eu acho que o estudo que foi feito, a avaliação que foi feita, a exemplo do que foi feito também no outro sistema hídrico, que é o do Boqueirão, que atende a região lá de Campina Grande, na Paraíba, pôde-se reavaliar o limite aí de área irrigada por usuário. Isso é bastante importante. Nós tínhamos recebido aí algumas demandas específicas da região para que houvesse esse aumento, e isso foi feito de uma forma ponderada, avaliada, o que está se trazendo agora. E queria ressaltar aí o papel importante que houve aí as 2 superintendências da ANA, a Superintendência de Regulação e a Superintendência de Fiscalização, nesse trabalho aí para definição de uma nova condição para uso da água nesse sistema dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. É também uma oportunidade para que a gente possa implementar o uso aí de um aplicativo que é o Declara Água, né, que foi desenvolvido pela agência em articulação com a área de tecnologia da informação, e também temos aí uma oportunidade, quem sabe, de trabalhar aí com novas
metodologias e novos processos para monitoramento dos usos, né, a partir aí de achados que possamos ter aí dos trabalhos que estão em curso na ANA, seja aí com a Universidade Federal de Viçosa, seja com a Universidade Federal de Tocantins. Então, eu só queria ressaltar a pertinência aí desse processo e dessa discussão. Diretor Oscar, muito pertinente as suas palavras, só fazendo uma pequena retificação. Universidade Federal de Lavras. Lá pertinho de Viçosa, mas Eu errei o estado. Eu errei a universidade, mas acertei o estado. A Universidade de Lavras, está certo. Obrigado, diretor Marcelo. A palavra continua aberta para debate. Se algum diretor gostaria de se manifestar, doutor Rodrigo Flecha. Bom. Está sem som, Rodrigo. Opa. Não, a resolução está muito bem estruturada, é isso que o doutor Oscar falou, a gente viveu um período de crise hídrica muito Eu acho que houve... O doutor Rodrigo teve algum problema de movimentação, caiu lá, mas... Bom, parece que perdemos o doutor Rodrigo Flecha. Parece que perdemos o doutor Rodrigo Flecha, de toda sorte, entendendo que os debates estão encerrados, eu vou proferir o meu voto, esperando que o diretor Rodrigo consiga desconectar novamente e apresente a sua votação, a sua manifestação. Bom, colegas, diretores, com fundamento nas manifestações das áreas competentes acima mencionadas, submeto o presente à análise da diretoria colegiada, manifestando-me favorável à proposta de alteração da resolução ANA 11 a resolução ANA número 11, de 18 de fevereiro de 2019, que trata da regularização dos usos dos recursos hídricos no rio Piancó e Piranhas, nos termos da minuta de resolução anexa ao parecer 17/2020, Comar SRE. Como vota o diretor Marcelo Cruz? Eu acompanho o seu voto, diretor Ricardo. Como vota o diretor Oscar Cordeiro? Eu acompanho o voto do diretor relator e diretor presidente substituto. Bom, eu anuncio de forma parcial o resultado. Quando nós tivermos novamente o diretor Rodrigo Flecha conectado, nós concluímos a votação. Diante disso, eu declaro aprovado por unanimidade a proposta de alteração da resolução 11 de 2019. Solicito ao secretário-geral que chame o processo deliberativo número 2.